Jornal da Mix. Aí, gente boa, estamos de volta, são 7h22, bom dia. O prefeito de Blumenau assinou no final de semana ordens de serviço para 2 obras na Vila Itopava. A construção de um novo posto de saúde e a reforma de uma escola. A assinatura da ordem de serviço foi iniciada com a construção da sede própria da Estratégia de Saúde da Família, Franz Zinders, que vai atender os moradores lá da Vila Itopava. A obra será realizada na rua Erwin Mansky e o prefeito também autorizou o início das obras de instalação da tão sonhada cobertura da quadra esportiva e a reforma geral da escola Willy Miller, também na Vila Itopava. Está com a gente aqui no estúdio o secretário de Saúde de Blumenau, Marcelo Lanzarin, até para aproveitar o gancho, que é um momento importante porque o pessoal lá da Vila Itopava também sonhava num postinho de saúde novo, lá o Franz Zinders, que a comunidade da Vila vai ganhar uma nova unidade de saúde. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Alexandre, Estevão, os ouvintes do Jornal da Mix. Exatamente. Essa unidade de saúde, eu particularmente tive a oportunidade, Alexandre, há 11 anos atrás, enquanto secretário de saúde, inaugurar aquela unidade. Na época, o pessoal lá da Itopava Rega reclamava muito de ter que vir até aqui o centro da Vila Itopava para ser atendido. E na época nós procuramos um imóvel, o único que a gente achou foi aquele local onde está hoje o SF, mas a gente reconhece que desde a época não seria o local mais adequado, mas era o imóvel que se tinha naquele tempo, né? E claro, as coisas evoluem, nós conseguimos, desde a época ainda da secretária Maria Regina, que me sucedeu, hoje nossa vice-prefeita, conseguiu o terreno lá também, onde ao lado será construída uma escola, e lá então está iniciando, o prefeito deu autorização no sábado para o início das obras dessa unidade de saúde. Será uma unidade de saúde totalmente nova, já construída dentro dos padrões do Ministério da Saúde, com condições então de atender toda aquela região, e ela mais do que isso, ela já é prevista inclusive para um avanço no futuro, havendo a necessidade de colocar uma segunda equipe lá. Hoje não é necessário, mas nós já estamos construindo essa unidade, pensando na cidade para frente, Alexandre. Hoje aquele imóvel que está lá é um imóvel alugado do município? Exato, é um imóvel alugado, né? Então, como eu falei, já há mais de 10 anos essa unidade de saúde se encontra nessa casa, mas ela é adaptada. Toda vez que a gente vai para um imóvel alugado, acaba havendo essas adaptações que nem sempre ficam como o ideal, né? Além do imóvel ser pequeno, realmente fazia necessária essa construção, e agora não só o terreno, mas os recursos estão garantidos e a obra já iniciou, Alexandre. Qual é a prioridade? Se a gente falar nesses postinhos de saúde que são extremamente importantes para atender a comunidade do bairro ali da região, o senhor tem em mente alguma prioridade de alguma reforma em alguma outra unidade, a construção de uma nova unidade? De repente aquela unidade não é condizente, o senhor falou, quando aluga, nem sempre é adequado, você tem que fazer ali os puxadinhos para transformar numa unidade de saúde, né? Tem alguma aí que o senhor entende aí que precisa que o senhor vai trabalhar para uma mudança logo, né? Então, Alexandre, além de algumas reformas já previstas, como a reforma do ambulatório geral do Badenfur, reforma do ESF Arão Rebelo, lá na Velha, nós estamos fazendo a reforma do Afonso Rabi aqui na República Argentina, também ampliando o ESF Armando Debreck na Itopavazinha. Aliás, comentava aqui, foi a primeira unidade de saúde que eu trabalhei há 20 anos atrás. Quando o senhor chegou, o senhor caiu na Itopavazinha, então. Exatamente, atendi lá no Armando Debreck. Além disso, assim que eu assumi a Secretaria de Saúde novamente, estão fazendo aí 7 meses agora, nós fizemos um planejamento e um levantamento de toda a nossa estrutura física da rede de saúde do município, principalmente com relação às unidades de saúde da família. Então, hoje, uma parte delas, quase metade, estão em imóveis alugados, e aí, como eu disse, é sempre uma adaptação, né? Nunca fica exatamente como seria o ideal. Nós estamos trabalhando, Alexandre, com a possibilidade de fazer PPPs, parcerias público-privadas, né? Eu estava na Câmara de Vereadores, ainda como presidente da Câmara, quando nós começamos a discutir isso. Existe uma lei federal já regulamentando isso, Estevão, e nós temos mapeado já algumas unidades onde a nossa intenção é fazer parcerias público-privadas, ou seja, a iniciativa privada vem, constrói a unidade de saúde conforme as nossas necessidades, e nós passamos a pagar
um aluguel, um valor mensal ao longo de 20, 25 anos e no futuro essa estrutura passa a ser do município, não é? Porque a grande dificuldade que nós temos é realmente recursos financeiros. Eu consigo ficar pagando lá 2, 3, 4 mil reais às vezes de aluguel por um tempo, mas eu não consigo 2,5 milhões de reais para a construção de uma unidade, que é o que efetivamente custa hoje um imóvel desses. Então a nossa perspectiva é trabalhar com parcerias público-privadas e estamos adiantando nesse processo aí já algumas unidades que podem receber esse projeto, Alexandre. Não, eu entendi. Só para a gente explicar, essa parceria público-privada, eu como empresário tenho interesse, então eu vou lá, boto 1 milhão, levanto um imóvel e repasso à Secretaria de Saúde e passa a receber um aluguel, como se fosse vocês vão pagar uma espécie de financiamento daquele imóvel que futuramente vai ficar para o município, é isso? Exatamente, essa é a ideia. Entendi. Essa é a ideia. A ideia é que nós possamos lançar editais de concorrência pública, onde as pessoas da iniciativa privada, investidores, né, que têm interesse de participar, façam isso como você falou. Vão construir a unidade para nós e nós vamos pagar aí ao longo de 20, 25 anos, como se fosse uma espécie de financiamento, e no futuro esse imóvel passa a ser do município. Eu lembro que ano passado o ambulatório do Badenford iria trocar de local, né? E isso já deve acontecer, vai continuar sendo aquele local diferente, acho que uns 4 quilômetros de distância de onde a gente tem hoje ali, bem próximo à entrada de Pomerode. Então, Estevão, o Ambulatório Geral do Badenford, na realidade, nós temos um projeto para uma construção de uma unidade nova, um grande ambulatório, fica lá ao lado do posto Badernorte, mais próximo do terminal do aterro, inclusive, e ele vai servir para o apoio de toda aquela região, não só do Badenford, mas pega o Salto Norte, pega Fidelis, né, a região da Itopavazinha. Nós pretendemos construir esse ambulatório e manter o atual ambulatório geral do Badenford em funcionamento. Então essa é a nossa intenção, né? Havia uma polêmica muito grande de que assim que construída essa nova unidade nós desativaríamos o ambulatório geral do Badenford. Eu tenho um entendimento contrário, acho que nós devemos manter o atendimento lá na região do Badenford e ali, pela proximidade do terminal do aterro, essa nova estrutura daria apoio para uma região muito mais ampla do que só a região do Badenford. Então essa é a nossa ideia. Na última vez que o senhor veio aqui, o senhor veio falar sobre uma problemática que era aquela questão de falta de médico, às vezes o médico pega férias, e como gestor deve ser complicado isso, você tem que encaixar as peças, né? Não tem sempre para repor o médico aqui, um enfermeiro que saiu ali, aí aquele posto fica desguarnecido, você bota um a mais na outra unidade, enfim. O senhor conseguiu resolver esse problema hoje ou o senhor conseguiu amenizar? Como é que o senhor está fechando 2022 com relação a essa questão que as pessoas vinham cobrando muito, né, ao longo desse ano, secretário? Então, Alexandre, eu me recordo que assim que eu assumi novamente a Secretaria de Saúde, nós tínhamos a falta de 44 médicos na rede pública, né? Nós conseguimos minimizar isso de forma bastante significativa, chegamos a ter apenas 2 ou 3 unidades de saúde sem médico. O que está acontecendo agora nesse momento é um efeito colateral, vamos dizer assim, de um outro processo que nós desencadeamos, que é chamar os profissionais do concurso público. Em vez de manter contratos temporários, que esses profissionais eles passem a ingressar através do concurso público essas vagas. O que aconteceu na prática, Alexandre e Estevão, foi que uma parte desses profissionais que eram contratados também fizeram o concurso público. E nesse momento, quando nós começamos a chamar esses profissionais, muitos deles aceitaram a vaga, sinalizaram positivamente que vão assumir a vaga do concurso, porém eles estão usando o período máximo de tempo permitido para assumirem efetivamente a vaga. Por que isso aconteceu? Porque vamos dizer, Alexandre, que você é médico da rede e já está há 1 ano em contrato conosco. E agora, quando você assinar efetivamente a vaga do concurso público, você vai ter direito a férias só daqui mais 1 ano. Então, muitos profissionais estão usando o tempo máximo para assumir a vaga para poder fazer um intervalo entre o contrato de ACT e o novo vínculo como concursado. Isso, como eu disse, acabou trazendo um efeito colateral. Vou dar o exemplo lá do ambulatório geral da Velha, nós chamamos 5 médicos, eu fiquei com 3.
né? Não que eles não vão assumir, mas porque 2 deles acabaram solicitando esse período Para de poder pegar intervalo férias pra antes de poder assumir. descansar um pouco, exato, até porque a gente já vem aí há mais de 2 anos tocando direto serviços de saúde na cidade, né? Em função do Covid e outros problemas, como a dengue também. Então, nesse momento, nós tivemos esse efeito colateral. Começamos a chamar do concurso, mas acabou que no meu quadro total de médicos eu fiquei com um pouco menos do que eu tinha antes. Isso tem gerado já alguma confusão em alguns locais, mas a nossa perspectiva é que até agora, metade de dezembro, que se encerra o limite máximo para que eles assumam a vaga, esses locais estejam novamente com médicos e aí, em definitivo, não mais um contrato temporário. Entendi. Com relação à Covid, aproveitar esse gancho que o senhor falou aí, qual é o cenário real que nós estamos vivendo hoje aqui em Blumenau? O senhor baixou um decreto aí, obrigando novamente o uso de máscaras nas unidades de saúde do município. Tivemos aí, vamos ficar na expectativa hoje dos números atualizados, mas semana passada, da retrasada para passada, eram 1.200 casos em uma semana. É muita coisa, né? Para quem estava acostumado com 40, 45. Qual é o cenário de momento de Blumenau com relação à Covid-19? Está voltando ou não o vírus, secretário? Bom, Alexandre, não é um cenário particularmente de Blumenau, né? Realmente o Covid está voltando, é uma subvariante da Omicron, que já no início do ano também provocou um aumento do número de casos. E o que nós estamos vivenciando aqui é o que na realidade está acontecendo no Brasil, em outros estados também, e aconteceu na Europa, né? 2 meses antes já se identificou a circulação dessa nova variante da Covid, a BQ1, que provocou também na Europa um aumento expressivo do número de casos. Aqui em outubro já nós começamos no Brasil a detectar a circulação dessa nova variante. Alguns estados como Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, tiveram aumentos expressivos também no número de casos e aqui em Santa Catarina não foi diferente. Então, não é uma particularidade de Blumenau, aqui vale também fazer um parênteses, porque muitas pessoas responsabilizaram a Oktoberfest por isso e não tem nada a ver, né? Como eu disse, é um movimento, é uma onda desse novo vírus que vem acometendo outros estados, não só Santa Catarina, aqui no Brasil. Então, realmente, de fato, há um aumento expressivo do número de casos, como você bem falou, nós saímos de uma condição de ter 50 casos por semana para termos mais de 200 casos positivos por dia. Na sexta-feira, foram quase 300 casos positivos em um único dia. Então, isso realmente tem mostrado que o vírus está presente mais uma vez, essa subvariante. Ela tem um potencial de transmissão muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos observado proporcionalmente um aumento de casos mais graves. Isso demonstra que a vacinação é efetiva, ou seja, com mais de 80% da população aqui em Blumenau já com o esquema vacinal completo, significa que tomaram pelo menos 2 doses, né? Muitos tomaram a 3ª dose de reforço e até a 4ª dose. Então, a vacina tem se mostrado eficaz e no caso dessa subvariante também, uma vez que mesmo com o aumento do número de casos, nós não tivemos, Estevão, um aumento de gravidade, ou seja, de internações proporcionalmente ao aumento do número de casos, né? Temos, claro, alguns casos em enfermaria, até na sexta-feira não tínhamos nenhum paciente em UTI, né? Isso demonstra, como eu disse, que a vacina é efetiva e é importante para a proteção da população. Secretário, a gente viu nesse ano, 2022, ainda que teve um acréscimo de casos muito grande em janeiro, né? E a gente está se caminhando para ter isso novamente, esse boom de novo, né? Existe alguma relação as festividades de Ano Novo, de Natal, ou é a questão climática, algo que a gente possa falar para as pessoas ficarem mais alertas para não acontecer aquilo que houve no início deste ano? Então, Estevão, no início do ano nós tivemos uma variante nova, que foi a Omicron, né? Que também apareceu na Europa e acabou fazendo esse movimento e se espalhando pelo mundo todo. Hoje, com a globalização, as pessoas tendo acesso, né, e viajando de um continente para outro com uma facilidade muito grande, é muito difícil você controlar um movimento desse. O que nós observamos é que, efetivamente, isso acontece em determinados períodos, né, começa a circular uma nova variante e é difícil você controlar a expansão desse vírus. Então, o que nós precisamos começar a nos acostumar é que, de fato, o Covid veio para ficar. Ele vai ser uma doença sazonal, como outras doenças. Vamos conviver por muito tempo ainda, né? Vamos conviver, Alexandre. Vamos conviver com ele. É mais do que isso, né? A ciência, mais uma vez, conseguiu
assim como aconteceu no H1N1, né, a gripe suína, desenvolver vacinas, tratamentos específicos para isso, nós vamos, assim como o Covid, conviver com a doença, como foi com a gripe A, né, no caso a gripe suína, o H1N1, e nós provavelmente teremos campanhas de vacinação todos os anos, né, deve ser parte do calendário vacinal também daqui para frente, a imunização contra o Covid. Então é importante nós estarmos protegidos, mas eventualmente vão ter pessoas que vão acabar doentes, que vão infelizmente ter uma complicação, Estevão, e até indo para o hospital ou vindo a óbito, mas como acontece hoje com uma gripe normal, né? Muitas pessoas todo ano, principalmente os idosos, aquelas com comorbidade, pegam um resfriado, uma gripe e infelizmente têm complicações e acabam vindo a óbito. Assim como a influenza A, né, H1N1, que está no nosso meio e vai continuar circulando. Essa é a perspectiva do Covid daqui para frente. O que nós precisamos é estar preparados. E esse decreto, só para completar, Alexandre, o nosso objetivo foi justamente que nos ambientes de saúde, principalmente na rede pública, as pessoas utilizem a máscara. Nós não temos a cultura ainda, infelizmente, de utilizar a máscara, apresentando qualquer sintoma respiratório, algo que em alguns outros lugares do mundo as pessoas já têm com elas, né? Tá com gripe, tá com o nariz correndo, tá com uma tosse, já coloca a máscara. Respeitar o próximo, né? Exatamente, aqui nós tivemos que fazer através de um decreto. Passa na cabeça do senhor ou dos demais gestores, enfim, a volta do uso da máscara em outros ambientes, além, não só na unidade de saúde, como a gente conviveu com essa máscara tempo atrás, não? Bom, Alexandre, eu acredito particularmente que nós não vamos precisar chegar a esse ponto. Nós estamos monitorando, acompanhando todos os dias a evolução dos casos. O fator determinante vai ser efetivamente a ocupação dos leitos hospitalares, dos leitos de UTI. Isso sim é um fator de alerta e é o que nós estamos monitorando nesse momento. A portaria ela estabelece a obrigatoriedade nos ambientes de saúde, da rede pública, inclusive, e a orientação para que os estabelecimentos de saúde privado também adotem a medida, inclusive os hospitais todos já estão adotando a medida mais uma vez. E nós orientamos também aquelas pessoas com comorbidades, com imunossupressão, né, os pacientes transplantados, que esses utilizem a máscara em ambientes de grande circulação, em ambientes fechados, como uma forma de proteção. Mas nesse momento nós não temos nenhum indicativo da obrigatoriedade para as demais pessoas. Com relação a outra doença que é a dengue, né? Conversa com um, com o outro, fala assim, olha, quando pega a dengue chega para arrebentar, a gente fica moído de tanta dor, enfim, uma coisa absurda, assim, o que a dengue provoca no corpo humano, né? Trouxemos aqui a sexta-feira a Helendra Casani, que coordena o programa de combate à dengue. Sábado tinha ações em cemitérios e vamos continuar ao longo dessa semana essa campanha de conscientização. Mas tá difícil o povo se conscientizar aí para fazer a sua parte também, hein, secretário? Não custa limpar o quintalzinho de casa aí para a gente dar uma freada nesse mosquito, né? Então, Alexandre, você sabe que Santa Catarina foi o único estado do Brasil por décadas que não tinha epidemia de dengue. Nós vivenciamos a nossa primeira epidemia esse ano, começou no início do ano no oeste de Santa Catarina, nos atingiu aqui também mais tarde, e a nossa perspectiva é que agora, com a chegada do verão, novamente os casos aumentem significativamente. E o que você colocou é verdade. A dengue ela é causada por um vírus também, só que ele não se transmite pelo ar, é contato sangue com sangue, por isso nós precisamos da presença do mosquito para transmitir o vírus, mas de fato é isso. Quem pega dengue tem sintomas importantes, muita dor no corpo, febre alta, eventualmente uma desidratação mais severa, diferente da Covid, onde os sintomas são muito variados. Algumas pessoas praticamente não sentem nada, as outras até têm sintomas um pouco mais severos, mas no caso da dengue não. Praticamente todo mundo que pega a dengue tem sintomas muito importantes, o que acaba deixando a pessoa debilitada e fazendo com que essas pessoas procurem a unidade de saúde, Estevão. Então, nós estamos nos preparando efetivamente para um aumento expressivo da demanda de atendimento na nossa rede de saúde. Estamos trabalhando já com a previsão da estruturação de um centro de hidratação funcionando no Hospital Universitário da FURB, porque realmente a demanda se torna excessiva.
No Oeste, nós tivemos um colapso no sistema de saúde quando a dengue pegou lá na região de Chapecó, Xaxim, Xanxerê. Nós acabamos não passando por uma situação tão extrema aqui, porque justamente quando nós começamos a ter um aumento expressivo do número de casos, também mudou o clima, né? E aí nós já estávamos lá em maio, a temperatura mudou e diminuiu a propagação do vírus. Mas nesse verão, nós estamos preparados efetivamente para um aumento expressivo e para que os números de casos, na nossa projeção, ainda sejam superiores ao que aconteceu em fevereiro e março desse ano. Portanto, sim, é importante que as pessoas olhem, como você muito bem falou, Alexandre, se cada um fizer o seu papel e olhar para dentro de casa já vai ajudar muito, né? Porque a dengue é uma doença da água parada, do entulho, da sujeira, né? É onde o mosquito coloca os seus ovos. E por que da perspectiva de nós termos casos, muito mais casos agora do que no início do ano? Porque todas as fêmeas que depositaram ovos contaminados e que não eclodiram em função da mudança do clima lá em maio... Ficaram tudo quietinhos, no friozinho, só esperando o calor chegar. Exatamente. Esses ovos, eles têm viabilidades por mais de um ano. Então, mais uma vez, entrando em contato com a água e a temperatura de forma mais sustentada, vão permitir que esses ovos que não eclodiram lá no início do ano, agora venham a eclodir e todas as fêmeas contaminadas que depositaram ovos, que giram em torno de 400, 500, 600 ovos cada fêmea, todos eles, uma vez ela contaminada, também estarão contaminados. E assim que eclodirem, esses mosquitos vão passar a transmitir o vírus. Por isso, a nossa perspectiva, infelizmente, é muito ruim. Esse centro que o senhor falou aí, como é que vai funcionar, secretário, na prática? Bom, na prática, Alexandre, nós estamos trabalhando com fases, né, um planejamento pela Secretaria de Saúde com fases conforme o número de casos for aumentando. Nós vamos, claro, num primeiro momento, tentar dar suporte com toda a nossa rede de atenção primária, ou seja, em todas as nossas unidades de saúde nós vamos ter equipamentos e, se necessário, iniciar a hidratação desses pacientes nesses locais, mas prevendo um aumento substancial e a falta de capacidade instalada, inclusive nas nossas unidades, a nossa intenção é ativar esse centro que funcionará lá no Hospital Universitário da FURB com uma capacidade de 50 a 60 leitos para que essas pessoas possam receber a hidratação endovenosa. Lembrando que a dengue, ela dificilmente leva a óbito, mas ela pode, no caso de uma desidratação mais severa, infelizmente levar essa pessoa a uma complicação mais importante e até acabar indo a óbito. Nós tivemos 7 casos de óbitos em Blumenau, com mais de 10.500 casos positivos, né? Mas o importante é isso, e aqui fica o recado. Se você está com dengue, com suspeita de dengue, não se esqueça de se hidratar, tomar soro de reidratação, né? Bastante líquido, isso previne a fase mais grave da dengue, né? Que pode realmente trazer complicações mais sérias. E uma medida simples, que a hidratação faz toda a diferença. Além desse centro, a gente deve ter também aquelas ações de fumacê, mais fiscalização nas ruas novamente, isso também, porque a gente sabe que, terminando 2022, aquele cenário de epidemia, ele acaba, aí começa 2023, tem todo de novo, né, essa nomenclatura, mas a gente vai seguir com esses casos grandes ainda, secretário. É só para complementar até o que o Estevão falou, dessas ações, né, Estevão, que são importantes, mas cá para nós, eu acho um absurdo, secretário, o senhor botar toda uma equipe na rua para chegar na casa da senhorinha lá do senhor e dizer, o senhor não vai limpar o terreno? Aí é um relaxamento, né? Não, convenhamos que se tem uma doença que cabe nós resolvemos, é a dengue. Não é vacina para prevenir, não é a limpeza que a gente tem que proporcionar no nosso metro quadrado. E aí a gente resolve o problema. Então, por isso, eu complementar até, perdão, Estevão, faz toda uma ação, fumacê, toda uma estrutura por causa do cidadão que não faz a parte dele, né? Então, Alexandre, Estevão, nós estamos desde abril, quando foi instalada a sala de situação, mantendo as reuniões periódicas envolvendo diversas secretarias, ou seja, nós não paramos desde abril com essas ações. Hoje são mais de 100 agentes de endemia nas ruas, visitando as casas, fazendo mapeamento, colocando armadilhas para a gente detectar onde está a presença do mosquito. Nós envolvemos todos os agentes comunitários de saúde agora, que também nas visitas têm esse olhar para identificar possíveis pontos onde possa haver a proliferação do mosquito. Mas é isso, além dessas ações, o fumacê, sim, nos casos previstos também acontece, né? E nós
estamos trabalhando com mutirões de limpeza que não pararam, Alexandre, foram mais de 300 toneladas de entulhos retirados de algumas regiões aqui da cidade. Essas ações continuam, como você muito bem lembrou, no sábado foi o dia D, mas nós estamos trabalhando, né, de forma a conscientizar as pessoas, trabalhando nas escolas, também um trabalho muito interessante que foi viabilizado pelo Rotary aqui em Blumenau, a distribuição de sementes de uma plantinha chamada Crotalária. Ela é uma plantinha que atrai a libélula. A libélula é um predador natural do mosquito da dengue, das larvas do mosquito da dengue. Então, diversas ações estão sendo desencadeadas, mas, infelizmente, mesmo assim, nós estamos nos preparando para o pior cenário, Alexandre. Tá bom, vamos. Importante o senhor falar sobre isso aí, para a gente entrar com tudo aí, cada um fazer a sua parte, principalmente nessa época de fim de ano, né? Secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin, obrigado, né, pela participação, esse bate-papo aqui interessante, sempre para a gente poder atualizar quem está nos acompanhando aqui, né? Um abraço muito forte ao senhor, boa semana. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, Estevão, um grande abraço, e um grande abraço também e uma boa semana aos ouvintes da Rádio Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.